Oi, gente! Então, estamos aí no nosso terceiro vídeo sobre governança corporativa da FEGERS, o último vídeo desse módulo. Agora que vocês já entenderam, né, as lentes do Conselho primeiro, qual era a nossa estrutura em 2019, o que que nós temos de desafio para acontecer, por que que tudo isso aconteceu da forma que aconteceu, por que ser dessa forma, por que não ser de uma forma diferente. Vamos destrinchar um pouquinho mais esse processo, entender um pouquinho mais o que vem atrás de cada ponto, o que que forma cada um desses conselhos e como tudo isso funciona. Então, primeiro, Assembleia Geral, né, representantes legais e todas as EJs federadas, incluindo núcleos federados também, tem um representante dentro dessa Assembleia Geral, que é a presidência do Conselho. Responsabilidades também, então, algumas responsabilidades é alteração do Estatuto Social da FEGERS, então, nosso livro-mãe, digamos assim, da FEGERS, de como tudo funciona. Eleição e destituição de conselheiros administrativos e fiscais, então, como tudo isso vai acontecer, qual é a melhor forma para que isso aconteça. Deliberação da demonstração financeira anual, então, lá do balanço no final do ano, a Assembleia Geral precisa sim aprovar isso, mas, claro, o Conselho Fiscal vai dar muitos pareceres para que isso aconteça. Deliberar também alguns norteadores estratégicos da FEGERS, né? Então, deliberar basicamente o que vai nos guiar para onde nós vamos nos direcionar enquanto movimento Empresa Júnior Gaúcho. Então, né, hoje falando um pouquinho sobre o Conselho de Administração. Ele é composto por 5 cadeiras, 2 cadeiras de mercado e 3 cadeiras que vêm da Assembleia Geral. Então, que seja um representante de cada região. Quais são as responsabilidades desse Conselho de Administração? Principalmente fazer repasse para o Conselho de Líderes, para a Assembleia Geral, sobre tudo o que acontece, quais são as tomadas de decisões que o Conselho de Administração está tomando, e também olhar de forma estratégica para a FEGERS, né? Entender que tem que ter esse zoom out, que a gente tem que olhar de forma perene para as decisões que a gente toma, e tem que entender se a diretoria executiva está fazendo o seu papel da melhor forma ou não está. Então, também vai cuidar das políticas de alcance dos fins organizacionais, né? Bem isso que eu trouxe para vocês. Orçamento da organização e a sua execução, então vai estar acompanhando atentamente o planejamento financeiro, as demonstrações financeiras que são apresentadas também. Vai olhar muito para os objetivos estratégicos da FEGERS, então, entender onde nós queremos chegar de verdade, olhar para isso, entender como nós vamos destrinchar isso com a nossa estratégia ao longo do tempo e acompanhar o desenvolvimento dela. E também olhar muito para os critérios de federação das novas empresas juniores da FEGERS. Então, quem decide isso é o Conselho de Administração. Algumas outras responsabilidades também é deliberar sobre a desfederação das empresas juniores, alguns sistemas e controles internos, então, incluindo política de alçada financeira e assim por diante. Outros pontos é deliberar o calendário das reuniões do Conselho, mais algumas datas das Assembleias Gerais que vão acontecer. Representar todas as partes interessadas na organização e não apenas quem o elegeu. Então, por exemplo, eu sou representante da região Sul, mas eu represento no final todo o Rio Grande do Sul, eu não represento somente a região Sul, eu tenho que olhar para o bem geral do gaúcho, né, e não para uma parte específica. Mas, enfim, esse conselho é sensacional, esse conselho é muito importante, porque é nesse momento em que a gente apresenta coisas, a gente tem muitos contrapontos ao que a gente apresenta, mas é assim que a gente consegue evoluir no final, enquanto FEGERS, enquanto entregáveis que a gente faz para vocês. Olhando um pouquinho sobre o Conselho Fiscal da FEGERS, então como que ele acontece também. Hoje ele é composto por 2 conselheiras, tá? Tudo que eu apresento para vocês aqui é o nosso modelo ideal. Hoje, algumas coisas ainda não rodam exatamente dessa forma, porque a gente entende e dentro do nosso estatuto a gente tem algumas liberdades para montar a melhor forma dentro e também o cenário que a gente está hoje. Então, a gente tem 2 conselheiras fiscais que opinam muito sobre tudo que a gente apresenta para elas, que opinam sobre o nosso planejamento financeiro, que olham para tudo que a gente vai apresentar para o Conselho de Administração para ver se é aquilo, o que a gente pode melhorar, como que a gente pode apresentar uma coisa melhor, uma coisa que condiz mais com a nossa realidade, e são 2 pessoas que entendem muito mais sobre a parte fiscal, né?
e às vezes acaba sendo um gap das pessoas que ocupam algumas cadeiras dentro do Conselho de Administração, dentro da Assembleia Geral e assim por diante. Então, o Conselho Fiscal ele também analisa trimestralmente alguns documentos que são elaborados por nós e eles emitem pareceres para o Conselho de Administração estar analisando esse processo. E também fiscalizar todos os nossos atos administrativos e verificar o cumprimento dos nossos deveres legais e estatutários. E daí, claro, não é fiscalizar no sentido negativo da palavra, no sentido pejorativo realmente não é, mas é para que a gente evolua também enquanto organização de verdade. Agora, falando um pouquinho sobre o Conselho de Líderes, né, e como tudo isso acontece, e qual a nossa organização hoje, e como tudo flui da melhor forma. Primeiro, né, Conselho de Líderes é os representantes legais das EJs e mais a diretoria dos núcleos. Quais são as responsabilidades? São principalmente atuar com as lentes de articulador e de cliente. Então, trazer feedback constantemente para a organização, articular as mensagens que vêm do Movimento Empresa Júnior nível Brasil, articular mensagens que vêm do Movimento Empresa Júnior Gaúcho, que vêm da diretoria das instâncias, levar isso para a EJ, fazer com que isso faça sentido para a EJ, fazer a EJ comprar essa briga para que também consiga se evoluir. Lente de cliente, então, feedbacks constantes sobre tudo que está sendo apresentado. Será que isso faz sentido? Será que isso não faz sentido? E daí, de novo, olhando de forma macro e não de forma micro, somente para a sua realidade de empresa júnior, mas sim para conselho e que tu representa de alguma forma todo o Rio Grande do Sul. Isso acontece como, né? Com alguns contatos offline ao longo do ano, porque, enfim, a gente não consegue também atuar com muita profundidade dentro desses conselhos, por isso que os conselhos regionais são muito importantes, mas hoje a gente não tem isso justamente por aquele ponto anterior, né, a fragilidade não acarretar na fragilidade do conselho, do modelo de governança corporativa da FEGERS. Mas, enfim, algumas RPs, então agora são RVs, mas que faz parte do processo, do momento que a gente está vivendo, mas isso não significa ser ruim também. Que são facilitadas pela diretoria executiva e pela presidência do conselho, muito com enfoque em formação de liderança, então, para que os próximos líderes da rede venham do conselho, porque são pessoas que já conseguem ter uma visão muito mais macro. Por isso que o ideal é, tu é um trainee lá da DJ, depois tu vai para tua assessoria, diretoria, enfim, segue o teu caminho ali da DJ, depois vai para algum núcleo, faz parte desse conselho e depois vem para a diretoria da FEGERS. Ou também, ainda dentro do DJ, faz parte do conselho de líderes da FEGERS e vai para alguma instância do Movimento Empresa Júnior. Mas, enfim, muito para formar lideranças, para que a rede também seja guiada por pessoas muito competentes, por pessoas muito capazes. Sempre gerando muita conexão, muitos direcionamentos estratégicos para a rede. Então, entenda quais são os caminhos que a rede vão seguir, quais são os próximos passos que a rede vai dar, por que ela vai dar esses, por que ela não vai dar outros, validar tudo que é pensado para a rede também, e, enfim, aproveitar esses estímulos da melhor forma. E claro que o Conselho Fiscal também recebe vários e vários e vários spoilers, porque todo mundo gosta de uma fofoca e de se sentir privilegiado e privilegiada dentro de todos esses processos, né? Ninguém é bobo, não. Mas, enfim, esse, de forma geral, é o nosso modelo de governança atual. Queria saber se vocês curtiram, vocês acham que faz sentido, quais são as dúvidas que surgem a partir disso. Qualquer ponto, qualquer comentário, qualquer dúvida, sintam-se à vontade para conversar comigo, para a gente estar evoluindo, para a gente estar entendendo também e sanando tudo isso. Porque isso é muito importante para que vocês consigam atuar da melhor forma possível. Eu sei que às vezes parece um pouco maçante, que às vezes não parece tão importante, mas confia em mim, ele é, porque só assim vocês vão ter uma visão sistêmica o suficiente para depois tomarem as melhores decisões e exercerem as lentes de vocês da melhor forma possível. Mas agora que tu se formou, então, nesse módulo 2, que era o módulo do Conselho de Líderes, bora espalhar esse conhecimento, chama a Jota para ver esses vídeos, chama a galera para observar tudo isso, explica para as pessoas como funciona isso, porque também deve ser uma curiosidade para eles, às vezes é muito interessante. E no final, só agradecer pela paciência, pelo tempo que vocês dedicaram para assistir esse vídeo. Espero que tenha sido muito proveitoso e que vocês tenham conseguido evoluir um pouquinho a partir dele também. E, enfim, a gente se vê no próximo módulo. Tchau, tchau!